Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Servidor Direito e hoje vamos falar sobre o Conselho Superior dos Institutos Federais. Eu vou partir de um exemplo mais detalhado do Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná, mas as análises que eu vou fazer e as observações valem para todos os institutos federais do Brasil, incluindo a estrutura de algumas universidades. O que nós vamos ver no vídeo de hoje? Primeiro, a relação que existe entre a composição dos conselhos superiores e a autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal. Será que nós temos realmente uma democracia nos conselhos superiores? Será que os conselhos superiores realmente representam a vontade, a opinião, a expectativa, as aspirações e a realidade dos campi e das necessidades dos institutos federais em relação ao ensino, pesquisa e extensão? Será que a composição, a estrutura, os participantes, os conselheiros, são todos legítimos e são todos constituídos a partir de uma perspectiva democrática? Vamos falar também sobre algumas coisas estranhas, como indicações cruzadas entre institutos, para que os representantes do MEC estejam também sentados no conselho, um colega indica o outro e o outro indica aquele, e assim temos ali uma situação de equilíbrio de forças em representações de colegas reitores. Temos ainda uma participação esdrúxula em alguns institutos federais do Brasil, e o IFPR está entre eles, onde pró-reitores, que são assessores diretos do reitor, têm assento como conselheiros no Conselho Superior. É importante também você entender que a representação no Conselho deve ser de toda a sociedade e não apenas dos servidores públicos, professores, técnicos e dos alunos, ou seja, da comunidade universitária, que a lei prevê paridade nessa representação. Temos também ali a representação de entidades patronais, de entidades de trabalhadores, da indústria, de todas as áreas que se servem dos serviços públicos. E há a possibilidade também de manipulação das indicações dessas entidades para garantir a perpetuação de algumas figuras carimbadas, como conselheiros dentro do Conselho do Instituto Federal do Paraná, e isso acontece também em vários lugares do Brasil. Essas são as principais questões. Eu vou analisar a legislação de criação dos institutos federais, vou citar a composição do Conselho Superior do Paraná a partir do Estatuto do IFPR e vou comentar sobre o processo de revisão do Estatuto e do Regulamento, que já tem uma comissão montada e que, aliás, você vai ver, a comissão é montada basicamente com pessoas de cargos de confiança do atual reitor. O que podemos esperar do documento da proposta de revisão do Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná, que, como você vai ver, está fechada, encapsulada essa comissão com membros ligados diretamente ao gabinete do reitor ou diretamente a cargos de confiança de sua indicação, e isso conspira contra a transparência, o equilíbrio, a proporcionalidade, a equidade e também a paridade de armas, né, nas lutas internas entre as categorias no Instituto Federal do Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu canal Servidor Direito. Muito bem, pessoal, para você não perder nenhum dos nossos vídeos e poder ter acesso também àqueles que já foram editados e publicados, você pode se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você receba os próximos vídeos que a gente vai publicando. Se você gostou, dá um like aqui. Se você não gostou, dá um dislike. Não tem problema. O canal é bastante democrático. Começando sobre o tema do Conselho Superior dos Institutos Federais, que tem nomes variados em cada instituto, isso parte de um artigo, que é o artigo 207 da Constituição Federal, que diz que as universidades públicas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que deverão obedecer o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A própria LDB também fala da gestão democrática nos termos da lei, e a legislação de criação dos institutos federais estabelece a forma dessa participação democrática, dessa gestão dos rumos da instituição, que deve, pode e precisa ter a participação de todos nós, professores, técnicos, estudantes e representantes
das comunidades que nós temos também privilegiadas pela legislação. Veja o que diz a Lei 11.892, que é a lei que estabelece a nossa estrutura, que estabelece o funcionamento dos institutos federais. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores, artigo 10, o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. O parágrafo 1º. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelo reitor do Instituto Federal. Parágrafo 2º. O Colégio de Dirigentes será de caráter consultivo. Será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. E quero começar por aqui. Nós temos 2 órgãos previstos na lei que são instâncias de representação e de consulta e deliberação. O Colégio de Dirigentes, ou chamado CODIR, ele é apenas consultivo. Ele não tem poder deliberativo algum. Mas sempre você vê as notícias no IFPR de que o CODIR decidiu aquilo, o CODIR decidiu aquilo outro. E o reitor, geralmente, quando não quer se comprometer, não quer dizer que a decisão é completamente sua, quando são, por exemplo, decisões que não são muito simpáticas, ele atribui essas decisões ao CODIR. O CODIR apenas sugere. O CODIR discute, mastiga as questões a partir da perspectiva da gestão. Veja, são chefes, são diretores, são pró-reitores, são todas pessoas indicadas pelo chefe maior, autoridade máxima do Instituto Federal, que é o reitor. Qual é a visão de mundo, qual é o mindset que essas pessoas têm? É a visão de mundo de chefe, a visão de mundo de quem comanda, a visão de mundo de quem olha de cima para baixo, a visão de mundo de quem olha para a estrutura de gestão e de governança. Essa não é a única visão. Não é a única perspectiva que deve ser levada em conta no momento de decidir qualquer coisa num Instituto Federal, principalmente uma entidade pública. Por isso, a lei previu que o Colégio de Dirigentes é consultivo e não deliberativo, que precisam passar pelo CONSUP, porque o CONSUP é a verdadeira autoridade dos institutos federais. É a autoridade máxima acima do reitor. O reitor funciona como uma figura executiva, como um chefe executivo de alto nível, mas o Conselho Superior é aquele que tem o poder de decidir verdadeiramente os rumos, desde aprovar um curso novo, de aprovar mudanças nos documentos e de aprovar estruturas maiores de todo o Instituto Federal. Tanto que a lei diz, no parágrafo 3º, o Conselho Superior será de caráter consultivo e deliberativo, porque aí tem voto, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, aqueles que se formaram, representantes da sociedade civil, do Ministério da Educação, do Colégio de Dirigentes, que é esse mesmo que nós citamos, assegurando a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Significa que dos professores, dos técnicos e dos estudantes tem que ter a mesma quantidade de representantes. É aí que nós temos a previsão da lei. A lei não fala mais nada. A lei diz isso e diz que vai ser estruturada a forma dessas coisas acontecerem por meio do estatuto de cada instituto federal. Aí eu acho que começa a bagunça, porque cada instituto federal tem feito no seu estatuto uma estrutura diferenciada. E, aliás, tem acrescentado figuras a esse parágrafo 3º que não constam, que são os representantes no CONSUP e que ganham o nome de conselheiros do CONSUP. Aí você vai ver figuras as mais esdrúxulas possíveis. Nós temos desde pró-reitores, nós temos representantes de sindicatos, associações, e cada instituição vai montando a sua jabuticaba interna, a estrutura que quer para a manutenção dos interesses da própria instituição ou dos líderes de ocasião, aqueles que estão no poder naquele momento. E aí chegamos aos estatutos dos institutos federais e começa o apagão da democracia em algumas instituições. Bem, cada Instituto Federal cria, como eu disse, a sua estrutura interna para o Conselho Superior. Vejamos como está o IFPR, como exemplo que serve para você analisar se você é de outro Instituto Federal. Basta você pesquisar no site do seu instituto, você vai encontrar o estatuto e você vai ver a composição de conselheiros do seu Conselho Superior.
O Conselho Superior, no Estatuto do IFPR, artigo 8º, está escrito assim: a seguinte composição. Inciso 1º, o reitor, que é o presidente, está previsto na lei. 2º, representação de 1/3 do número de campos destinado aos servidores docentes, sendo no mínimo 2 e no máximo 4 representantes, eleito por seus pares. Também está na lei. E a paridade aqui indica, e nós temos hoje 4 representantes. A eleição foi feita recentemente, você deve se lembrar, e nós tivemos eleição para representantes dos professores e dos técnicos administrativos e dos alunos. Essa eleição foi cheia de suspeitas de irregularidades. Primeiro, ela foi deflagrada no período de férias, em que os alunos não podiam se articular. Os professores e técnicos também tinham dificuldade para fazer a sua inscrição. E depois, no final, nós tivemos uma lei específica para essa eleição, que foi também cheia de coisas estranhas. Por exemplo, diretores gerais puderam se candidatar como diretores gerais e também puderam se candidatar como professores ou como técnicos, se eram dessa categoria. Portanto, tiveram 2 possibilidades de ocupar espaço e nós tivemos, na minha opinião, uma desvirtuação da representação de categorias. E você vai ver que tem pessoas que, inclusive, perderam o cargo, não foram eleitas como titulares, por exemplo, da carreira docente, e que acharam uma outra forma de entrar no Consup por indicações de segmentos da sociedade. Bom, daqui a pouco você vai entender melhor isso. Além dos professores, nós temos então 1/3 do número de campos dos discentes. Temos na sequência a representação de 1/3 do número de campos dos técnico-administrativos. E ainda passamos a outros conselheiros. Um representante dos egressos da instituição, que é dos alunos que já se formaram. 6 representantes externos da sociedade civil, sendo 2 indicados por entidades patronais, 2 indicados por entidades dos trabalhadores e 2 representantes do setor público e ou empresas estatais. Temos ainda um representante do Ministério da Educação, designado pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, que geralmente é um reitor de outra instituição, e eles fazem o troca-troca. O reitor de Santa Catarina vem no Consup do Paraná, ou do Paraná vai no Consup de Santa Catarina. E aí há uma forma de manter aí um voto garantido sempre do MEC, sempre dos reitores, entre amigos, eles se acertam. Temos ainda uma representação de 1/3 dos diretores de campus, sendo no mínimo 2 e no máximo 4 eleitos por seus pares. E temos, aí começa a jabuticaba brava, 1/3 dos pró-reitores, sendo no mínimo 2 e no máximo 4 escolhidos por seus pares. Nós temos 5 pró-reitores nos institutos federais, que está previsto na lei. Os pró-reitores são assessores diretos do reitor, indicados por ele, não são eleitos. E ele escolhe por amizade, por confiança, são cargos de confiança. Nós já tivemos casos estranhíssimos de pró-reitores completamente incompetentes, de pró-reitores extremamente polêmicos, que se mantêm agarrados ao cargo porque são indicados pelo reitor. E o que acontece? No IFPR, essas pessoas que são, na verdade, amigos do reitor, da equipe de gestão dele, que ele pode demitir a qualquer momento, é a exoneração que a gente fala, tem cadeira como conselheiro do Consup. E eu pergunto a você, algum deles vai votar contra a expectativa ou contra a orientação ou contra aquilo que deseja o reitor, correndo o risco de ser exonerado? Só se for louco, né? Ou se tiver um espírito extremamente voltado para a instituição. Sabemos que a lei e as organizações estruturais não devem prever a possibilidade subjetiva da honestidade, mas deve ser objetiva, garantida pela participação democrática e efetiva. E isso é uma jabuticaba, uma coisa, uma excrescência, uma situação esdrúxula criada no Instituto Federal do Paraná e poucas outras instituições parecidas. E ainda diz que será membro do Conselho Superior o último reitor do Instituto Federal do Paraná. No caso do IFPR, é tida a ideia daquele último reitor que cumpriu seu mandato por completo. Por isso, nós temos hoje, por exemplo, participando do Conselho Superior, o ex-reitor Irineu Colombo, e não os últimos reitores que ocuparam prazos menores. Agora vamos ver como é que está a composição, as pessoas que fazem parte do Conselho Superior do IFPR. Você vai encontrar isso no link que está na descrição do vídeo, ali você tem todos os links de todos os documentos que eu cito aqui. Nós temos então presidente, membro nato, o Odacir Antônio Zanata, que é o atual reitor. O ex-reitor, o membro nato, Irineu Mário Colombo.
Representante do Ministério da Educação, temos titular Sônia Regina de Souza, que é a reitora do IFC de Santa Catarina. Aí tem os suplentes, eu vou pular os suplentes nesse momento. Vamos para os representantes dos docentes, representantes dos professores. Os que foram eleitos agora recentemente. Primeiro, professor Cleverton Juliano Alves Vicentini. Segundo, Yara Aquino Reim. Terceiro, professora Vanessa Votti. Quarto, titular, professor José Barbosa Dias Júnior. Aqui começa uma situação que eu quero fazer a observação. Nós temos o professor José Barbosa Dias Júnior, ele é realmente professor, mas já faz mais de 8 anos, acho que quase 9 anos, que o professor José Barbosa é diretor-geral do campus Paranavaí e foi reeleito no ano passado para mais 4 anos como diretor do campus Paranavaí. Aliás, na perspectiva da ação popular que está em trâmite discutindo as eleições, de uma forma supostamente irregular, porque representa ser um mandato. No final, esse diretor vai ter 12 anos à frente do Instituto Federal. Na prática, esse servidor já está há 8 anos ou mais com a cabeça de gestor. E ele teve a oportunidade de participar da representação do CODIR no Conselho Superior e também teve a oportunidade de participar como professor. Eu creio que essa é uma representação que não deveria ocorrer. Há coisas que são legais, porque estão previstas nos regimentos internos, mas que podem ser vistas como antiéticas ou como imorais. Tenho profundo respeito pelo professor José Barbosa, já fui do CODIR quando fui diretor-geral, fomos colegas, apesar de não termos muito contato, mas tenho respeito por ele como profissional, como servidor, mas não considero que a presença dele como representante, como candidato, sendo e exercendo o cargo de diretor-geral, seja correta para representar os interesses da categoria de professores. Ele está efetivamente representando os interesses da categoria de diretores, tanto que ele faz parte do colégio de dirigentes, como diretor eleito. Portanto, ele faz dupla representação como diretor do colégio de dirigentes e como professor-diretor ou diretor-professor no CONSUP. Para mim, uma irregularidade. Continuando ainda, temos os representantes discentes, que aí temos 4 alunos, que eu não vou citar os nomes aqui, você pode consultar. E temos os representantes dos técnicos administrativos. Aí eu cito a primeira titular, Daiane de Oliveira Gomes. Aí vem outra observação que eu sou obrigado a fazer. Tenho também profundo respeito pela servidora Daiane. Contudo, a servidora Daiane é detentora de cargo de confiança de diretor e é subordinada ao diretor que eu acabei de citar, o professor José Barbosa Dias Júnior. Portanto, o José Barbosa Dias Júnior é superior hierárquico da servidora Daiane. Por mais respeito que eu tenha pela servidora, por mais expectativa positiva que eu tenha da atuação dela, não vejo como positiva a participação de uma pessoa que vai representar a categoria de técnicos, sendo ocupante de cargo de direção e subordinada a um diretor-geral que também está ocupando a mesma categoria de professor. Isso me parece uma situação difícil, complicada e que pode levar a conflitos de interesses. E os conflitos de interesses levam, por exemplo, a uma indicação de voto, a tentar afinar o voto com o seu superior hierárquico, a discutir o voto numa perspectiva de gestão e não necessariamente o que deveria ser a perspectiva de técnico administrativo. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui é muito polêmico, muitas pessoas vão descer o cacete, entre aspas, no que eu estou dizendo, mas é a minha opinião e a minha perspectiva a partir de uma fundamentação de equidade, racionalidade, proporcionalidade e princípios democráticos de representação de categoria. Para mim, é um enjambre, é uma jabuticaba para dobrar, duplicar e tornar mais poderosa a representação de outra categoria e não aquela que é a função, apesar de ter sido votada, eleita pelos pares. O que eu respeito e por isso está aqui dentro da estrutura. Temos segunda titular, Silvana Aparecida Marconde. Temos terceira titular, Patrícia Teixeira. E temos como quarto titular, Marcelo Mazeto. Aqui mais um caso parecido, porque o Marcelo Mazeto também ocupa cargo de direção. Marcelo Mazeto já foi, inclusive, responsável
pela comissão de eleição de reitores e diretores no ano passado. E mesmo com todo o respeito que eu tenho e devo ter ao servidor técnico Marcelo Mazetto, não me parece de bom tom, não me parece adequado, nem ético e nem proporcional à representação dos técnicos administrativos que ele ocupe, enquanto está no exercício de um cargo de direção, a representação dos técnicos. Deveria, no mínimo, pedir a sua suspensão pelo prazo em que permaneça como diretor, o que eu acho que todos aqui deveriam fazer. Se dar por impedidos, se dar por suspeitos em relação à possibilidade de representar não só a sua categoria, mas outros interesses, e pedir a sua suspensão do exercício do cargo de conselheiros enquanto estão exercendo o cargo de diretores. Seria o mais correto e o mais ético. Temos ainda representantes dos egressos, temos aqui Frederico Nazário, e temos os representantes do setor público, ou empresa estatal, Sandra Cristina da CET, ou CETI, e temos ainda Yara Regina, que é da CED, Paraná. Aí nós temos aqui, curiosamente, professor Newton Ferreira Brandão. Peraí, são representantes das entidades ou são representantes servidores do Instituto Federal? Aqui é outra situação que chama a atenção e causa espécie e me deixa estupefato do ponto de vista legal e doutrinário da equidade e dos princípios democráticos. Como pode o professor Newton Ferreira Brandão, que é professor, docente e servidor público federal do campus Curitiba, ser representante da entidade patronal, que deveria ser alguém de fora do IFPR? Pois bem, esse tipo de representação já ocorre há anos no IFPR. Os membros do sindicato Sindedutec, os diretores do sindicato Sindedutec, vez por outra se alternam, ocupando essa cadeira de entidades de trabalhadores. E dessa forma, eles duplicam também a sua presença no Conselho Superior, o que para mim parece ilegal, parece uma quebra da equidade e uma quebra do respeito com a necessária representatividade das entidades externas ao IFPR. Por exemplo, o professor Newton Brandão foi candidato na eleição recente para conselheiro do Consup na categoria de professor e perdeu a eleição. Mas encontrou um jeito, mais uma vez um enjambre, encontrou um jeito de ser indicado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, e agora está ocupando um espaço dentro do Consup. Aliás, a indicação dele vai ser votada na próxima reunião, agora no final do mês, de julho. E vai ser, entre aspas, homologada pelos conselheiros, porque o reitor do IFPR já fez uma resolução ad referendum. Aliás, que é a forma como o reitor Odacir Zanata mais administra o IFPR. Ad referendum. O que significa isso? Eu decido, eu que sou o reitor, e depois eu mando lá para o Consup só para eles aprovarem aquilo que eu já decidi. Como raramente tem oposição dentro do Consup, todas as decisões ad referendum são aprovadas. Aliás, é importante que você saiba, nesse período de pandemia, desde março até o mês passado, todas as decisões, absolutamente todas, inclusive de calendário, inclusive de estrutura, de partes internas, de liberação de atividades remotas, de EAD, todas as decisões foram tomadas exclusivamente pelo reitor Odacir Zanata com a caneta ad referendum, como se fosse uma medida provisória do presidente da República. Porque lá em cima o presidente da República faz isso. Quando ele quer decidir alguma coisa, ele determina uma medida provisória, um decreto, e depois submete isso ao Congresso Nacional e aí tenta aprovar ou é derrubado. A mesma coisa ocorre na gestão executiva das autarquias. O reitor pode tomar a decisão ad referendum, ou seja, esperando que seja referendada pelo Conselho, e depois manda para o Conselho, e o Conselho, em geral, aprova tudo o que é decidido. E se não aprovar, gera um problema danado, porque a coisa já aconteceu, já foi realizada. Isso deveria ocorrer apenas para questões urgentes e emergentes, mas é usada de forma indiscriminada. Ainda vou fazer um vídeo citando exemplos dessa situação para que você entenda. Na sequência, temos ainda o titular Lineu Ferreira Ribas, que é do Simpropar. Aí, tudo bem, é a força sindical que indicou. Aí temos os outros representantes de entidades, aí da FEComércio, Camille Proença Vieira. Temos a Vanessa Sorda Frazon, que é do sistema FIEP. E temos, portanto, os representantes de entidades de trabalhadores e os representantes de entidades patronais. Finalmente, temos os representantes dos pró-reitores, homologados aí pela resolução número 9 de 2020.
Primeiro titular, Paulo Tetu Yamamoto. O Paulo Yamamoto, ele é nada mais nada menos do que o braço direito do Zanata. Ele é o gestor de planejamento, o pró-reitor de planejamento e também reitor substituto, e que normalmente ocupa a posição de presidente do Consup nas ausências do reitor Zanata. Ano passado, durante a eleição, por exemplo, quem presidiu durante todo o período da eleição foi o Paulo Tetu Yamamoto. Temos ainda o suplente, o Carlos Eduardo Zanata, que seria o pró-reitor de administração. O segundo titular, Marcelo Estevam, que é o pró-reitor de pesquisa, cujo suplente é o Amarildo Pinheiro Gonçalves, que é o pró-reitor de ensino. E ano passado, até recentemente, tínhamos ainda a presença da pró-reitora de gestão de pessoas, Eliane Mesquita. Aqui é realmente a jabuticaba, que é praticamente uma plantação de jabuticaba, onde nós temos uma influência que me parece perniciosa. Quando você pega um cargo que é de total controle seu, uma pessoa que deve total respeito e obediência hierárquica a você, que vai seguir aquilo que você determina, porque você é o reitor, esses pró-reitores ocupam um espaço criado internamente. Isso não está previsto na lei de criação dos institutos federais. Isso, como eu disse, é uma criação esdrúxula, uma criatividade jaboticabal do Instituto Federal do Paraná e que confere poder e voto a essas pessoas. Nós temos, inclusive, já dissertações de mestrado, teses de doutorado que estabelecem que isso é inapropriado, que essas pessoas, no máximo, deveriam ter voz e nunca voto dentro dos conselhos superiores das instituições federais de educação superior ou institutos federais. E para finalizar, temos bastante gente aqui, temos os representantes dos diretores de campus. Aí temos a diretora de Irati, Ana Cláudia Radiz, temos o Rodolfo Fiorucci, que é lá do norte do Paraná, temos o Matheus das Neves Gomes e temos ainda o Rafael Poltronieri. E aí os suplentes, vários aí outros servidores. E temos então 4 representantes dos diretores. E com os suplentes e as faltas e ausências, nós temos aí a possibilidade de participação de 8 diretores, influenciando diretamente as decisões. Levando em conta, e esses são todos os membros, levando em conta que geralmente os representantes das entidades patronais, os alunos e os representantes aí do setor público sempre faltam às reuniões, ou vão em pequena quantidade, nós temos basicamente reuniões do Consup que são realizadas com a presença dos pró-reitores, dos diretores gerais que estão no lugar de professores e dos diretores que estão no lugares de técnicos. Aí eu pergunto a vocês, as decisões vão ser decisões voltadas aos interesses das categorias ou vão ser decisões voltadas aos interesses político-administrativos da gestão atual? Porque uma coisa é a instituição, outra coisa é o poder, a gestão que está no poder nesse momento. E isso é uma forma de manutenção e de decisão sempre de acordo com os interesses do gestor. Por tudo isso que você já viu até agora, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque senão fica muito grande, é complicado para você analisar tudo isso. Mas por tudo que eu coloquei até agora, você deve pensar, será que o Consup é realmente um órgão que representa as vontades e aspirações de todos os representantes das categorias do IFPR? Será que o reitor não tem poder demasiado ao indicar e conseguir a representação de pró-reitores e de tantos pró-reitores e tantos diretores do CODIR? E diretores que ele tem vínculo, que ele indica, inclusive, porque alguns são indicados e outros que foram eleitos na bandeira da eleição dele, sem falar dos diretores que ocupam também os cargos de conselheiros das categorias, que são todos cargos que ele pode exonerar. Eu pergunto, se o reitor quiser e desejar convencer esses conselheiros a definir o voto, ele tem ou não tem esse poder? Obviamente que tem. Só essa possibilidade de ter, não estou falando que use. Se alguém tem o poder de realizar o mal feito numa estrutura de representação, equidade, proporcionalidade e de representação democrática, se alguém tem esse poder, a possibilidade dessa estrutura existir dessa forma, ela já rompe, ela já quebra os princípios da administração pública e os princípios da representação democrática, e isso não deveria ocorrer em hipótese alguma. Fica para você começar a analisar e perceber as coisas. Está em ação
uma comissão, que eu vou falar no próximo vídeo, uma comissão que trabalha para rever e para apresentar uma proposta de atualização do Estatuto e do Regulamento, do Regimento do Instituto Federal. E você vai ver no próximo vídeo que os membros dessa comissão são todos praticamente diretores e pró-reitores, ligados ao reitor, destes mesmos que eu tenho dito que têm o poder de influenciar as decisões no Consup e no CODIR. E aí você se pergunta, que regulamento, que regimento nós vamos ter e que estatuto nós vamos ter numa perspectiva de gestão democrática e de representação? Eu espero você no próximo vídeo e com certeza você não pode perder.